Olá pessoal, inicialmente cumprimento a todos, ao tempo em que espero que estejam apreciando as oportunidades apresentadas neste Fórum de Carreiras 2.0. Pois bem, antes de fazer uma breve introdução, apresentação sobre os RPAs, os VANTs, os drones, conhecidos popularmente assim, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Sou Luiz Carlos Balcevics, sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Paraná em 82 e mestre em Ciências Florestais em 2000. Tive a oportunidade de atuar em diversas áreas, né? Nesses 35 anos aí de atividades profissionais aí que eu exerci. Gostaria de destacar o meu trabalho na Emater, nos municípios de Guarapuava, Quezos do Iguaçu, Cascavel e Toledo, também como assessor técnico do Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, durante 8 anos, e nos últimos 20 anos como professor aqui da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Também tive alguma experiência aí na área de planejamento agropecuário, na questão de indústria de erva mate e também na Cooperativa Central de Reforma Agrária aqui no Paraná. Bom, feito isso, eu gostaria de lembrar, né, que todos vocês sempre viram, né, em televisão, em notícias, em filmes, enfim, sobre o uso dos drones assim para fins da guerra, assim, ou seja, para fins bélicos, né? Infelizmente, esse tipo de uso causa tragédias, tanto desastres ambientais e principalmente morte de pessoas, inclusive de crianças inocentes. Pois é, nós vamos tratar de outros drones. Os nossos são utilizados para o bem, para produzir alimentos saudáveis e de qualidade, por exemplo, né? Também conhecidos como RPAs, como, enfim, ARP, a aeronave remotamente pilotada, ou veículo aéreo não tripulado, né? Elas têm esses drones têm algumas características importantes. É, é uma nova tecnologia que, em verdade, torna-se cada vez mais uma ferramenta de trabalho, indispensável para o avanço, especialmente no setor da agropecuária, né? E por que que ele é importante? Por que está sendo cada vez mais utilizado? Por causa da sua facilidade no manejo, né? Por causa que é um equipamento de baixo custo quando a gente compara com aeronaves tripuladas, né? E tem menores riscos de operação em relação à saúde, quando a gente também se refere à questão de risco às pessoas, enfim, ao patrimônio. E tem uma excelente precisão, né? Sem igual, sem igual. Muito bem. Um fato que eu gostaria de também chamar atenção é porque a partir do final da década de 90, né, ocorreu aí a introdução no Brasil das técnicas ligadas à agricultura de precisão. Só que isso ficou restrito a poucas propriedades, enfim, ficou restrito a propriedades muito bem estruturadas tecnicamente. Mesmo antes dessa década, no final da década de 90, conhecimento geral e todos concordam que ocorreu um incremento muito grande da produtividade e da produção agrícola no Brasil. Isso em função do melhoramento vegetal tradicional, basicamente, né? Agora, com a entrada dos VANTs, dos drones, a gente está esperando realmente uma verdadeira revolução no setor. Por quê? Porque os sensores que são utilizados com os drones, os aplicativos aí no processamento de imagens, estão cada vez oferecendo mais resultados com elevada precisão. Isso melhora o diagnóstico das condições de solo, da condição das lavouras, e isso facilita os profissionais uma melhor orientação para a tomada de decisão em relação ao manejo das áreas, culturas. Isso irá reverter com certeza em maiores produções em termos das culturas agrícolas. Muito bem, a PUC tem satisfação, né, de fazer parte dessa revolução que é das mais disruptivas aí dos últimos 50 anos, certamente, né? E a seguir eu gostaria de convidar vocês então a acompanhar a apresentação sobre essa poderosa ferramenta dos RPAs, VANTs, drones, né?
que certamente vão marcar aí as próximas décadas no nosso país, como a grande alavanca de desenvolvimento. Sejam todos bem-vindos ao mundo dos drones do bem, que vem para servir toda a sociedade nas áreas civis e comerciais. A PUC se orgulha em ser pioneira no Brasil. Vamos lá. Os veículos aéreos não tripulados, popularmente conhecido por drones, tá bom? Então vamos lá. Os drones, eles têm dois tipos característicos. Tem os drones que são chamados de multirotores, né, que são aqueles de asas rotativas, e tem os drones com asas fixas, que são também conhecidos por aviões, tá? É, a gente tem uma, uma condição de realizar muitos trabalhos, conforme a gente vai ver aí no decorrer da apresentação. Mas antes de a gente entrar nessa parte das aplicações e os trabalhos que eles podem realizar, eu vou falar para vocês rapidamente sobre a linha, né, a trilha de aprendizagem que existe nessa área de drones na PUC Paraná, tá bom? Começa no próprio primeiro período do curso de agronomia, a gente já começa a desmistificar e, de certa forma, apresentar os drones para todos os estudantes. O intuito de que todos percebam que é possível, todos nós temos condições de operar um drone, né, com facilidade, com um mínimo de orientação. É claro que isso não é o mais importante, operar o drone. O mais importante são os trabalhos que eles são capazes de realizar. Ou seja, as entregas, os produtos, os serviços que ele é capaz de atender. Essa é a questão principal e que esse tipo de informação, na verdade, é repassado no curso de pós-graduação, conforme a gente vai ver na sequência, tá? Mas então, depois do curso da parte da graduação, no primeiro ano de agronomia, nós temos alguns cursos de extensão, né? Isso é concomitante. Curso de extensão universitária, onde a gente também aprende a parte de pilotagem, manejo e uso seguro dos drones, também a parte de aplicações multiprofissionais e também o aspecto aí dos processamentos de dados e imagens. Aí a última parte dessa trilha de aprendizagem na PUC, né, que está sendo ampliada cada vez mais, nós temos o curso de pós-graduação, que é oferecido para os profissionais de nível superior. Isso duração de 18 a 20 meses, né? E é onde a gente tem a oportunidade de agora, nesse mês de outubro, estar formando a primeira turma de especialista de vantes e drones do Brasil. Porque eu não comentei ainda, mas a PUC Paraná é pioneira na oferta desse curso, tá ok? Mas vamos em frente. O foco, então, do estudo é a questão dos RPAs, dos drones, dos vantes, enfim, né? E além de a gente conhecer essas poderosas ferramentas, né, que são os drones, a gente também tem todo o aprendizado no aspecto do seu processamento das imagens, dos seus produtos gerados, né? Tudo isso no decorrer aí das disciplinas do curso de pós-graduação. Por que é importante a gente aprender o funcionamento dos drones, né? Primeiro, nos últimos anos, então, tem ocorrido assim uma intensificação na utilização disso, e não é só no Brasil, isso é a nível mundial. É importante a gente aprender sobre drones também porque existe uma carência de profissionais muito grande e um fato nisso no Brasil, de um modo geral, e no mundo, né? E agora, adicionalmente, tem um fator importante que é a regulamentação, né? O novo regulamento que a Agência Nacional de Aviação Civil ela aprovou, ou melhor, publicou no Brasil, agora no início de maio. E isso vai dar um salto muito grande, tem crescido muito a demanda por serviços. Um outro fator é a questão das perspectivas, né, de criação de startups no mercado de vantes e drones, ou também com interface nessa área, né?
é um fator que a gente tem que sempre lembrar, que há uma elevada demanda para fins de serviço na área de energia, mineração, engenharia, agronomia, na área ambiental e muitos outros, né? Então isso é uma coisa que está se tornando, está se popularizando cada vez mais. Uma coisa que já vem sendo utilizada fortemente no Brasil é a questão na área de segurança, na área de monitoramento, né? Isso é muito importante porque, na verdade, tipo, tem um aspecto da segurança pessoal, né, que você reduz o risco, e tem um aspecto de cuidar do patrimônio, tá certo? Acho que todas as pessoas querem zelar pelo seu patrimônio e a aplicação dos drones é uma forma muito interessante. Muito bem. Continuando, tem o aspecto da aplicação dos drones no mapeamento, no cadastro ambiental rural, que é hoje muito exigido na agricultura. Na agricultura, continuando na questão de detecção de falhas de plantio na área da cana, frutíferas, café, né? Na questão de semeadura, né? De um modo geral também, se bem que é mais difícil você querer recuperar uma semeadura mal feita numa cultura, vamos supor aí, com um estágio de crescimento e até a colheita de 90, 120, 130 dias, né? Mas de qualquer maneira, nós temos aí fortemente aplicação na área de verificação de deficiências nutricionais. Cada vez mais estão sendo gerados algoritmos que permitem detectar qual é a deficiência de qual elemento ou quais elementos que podem estar atuando ou causando determinado problema numa cultura qualquer de importância econômica. Outro fator é a questão de detecção precoce de pragas e doenças, né? E também na pecuária, a questão de contagem de animais, tocar animais, e também existem aí alguns estudos também para detecção de focos do Aedes aegypti, né, que é o mosquito da dengue. Muito bem. Ainda continuando na área de pesquisa que faz necessário, né, a gente pesquisar novos filtros, novos sensores, né, para múltiplas aplicações, inclusive algumas que ainda nem foram descobertas. Muitos ousam dizer que até hoje a aplicação dos drones ou a descoberta da utilização dos drones não chega a 5, 10% do potencial que ele tem de utilização. Então, não tenha dúvida que drone é uma coisa que estará cada vez mais no nosso dia a dia. Então, existe, para finalizar, na verdade não é ainda para finalizar, mas existe uma tendência mundial de utilização forte dos drones, não só devido à sua facilidade do manejo, né, mas também por causa da questão dos menores riscos, dos menores custos, né, é, tanto dos serviços como também do próprio equipamento, né? Se você comparar com os helicópteros tripulados, as aeronaves tripuladas, tá certo? Eu acho que agora, por fim, sim, necessidade existe, né? Por que a gente tem que estudar drones? Porque existe a necessidade, existe uma necessidade no mercado, existe uma demanda no mercado e acho que nós, enquanto profissionais, podemos estar oferecendo, né, nessa capacidade, né, esse conhecimento para trabalhar com os drones, fazer o desenvolvimento de algoritmos, fazer a interpretação das imagens, aplicar nos softwares de processamento de imagens, enfim, fornecer os produtos que os nossos contratantes, as empresas necessitam, como ortomosaicos, como o modelo digital de superfície, modelo digital de terreno, a questão de cálculos volumétricos, e a questão de planejamento de áreas de terraplenagem, corte e aterro, questão de curvas de nível, enfim, é uma infinidade de aplicações que as imagens, no caso capturadas por drone, permitem, possibilitam para o dia a dia do profissional. Enfim, já comentei sobre a questão de pesquisa de novos sensores aí na área para aplicação nas câmeras dos nossos drones, tá bom? Muito os objetivos então desse nosso curso, né, é compreender então o funcionamento dos vantes drones RPAs e suas aplicações civis e comerciais em diferentes tipos e eventos de múltiplas finalidades.
formar especialistas capazes de aplicar de modo adequado e com maior efetividade os meios tecnológicos proporcionados após o advento desses equipamentos. Opa, estava pulando um aqui. Deu um pequeno probleminha, mas vamos lá. Capacitar os profissionais para a utilização correta e segura dos vantes e drones, né? Seus respectivos recursos tecnológicos embarcados. Contribuir para irradiar o uso seguro de vantes e drones com vista à apuração dos custos dos produtos e serviços. Contribuir para melhorar a produtividade nas diferentes áreas de desenvolvimento para o bem da coletividade e da sociedade em geral. Muito bem. Na nossa oferta do nosso curso de pós-graduação, né, a gente tem aí algumas, na verdade são 27 disciplinas, né, que são oferecidas. Então eu vou relacionar agora, nesse primeiro bloco, são as disciplinas que a gente chama que fundamentam, né, o uso o conhecimento sobre vantes, drones, enfim, RPAs, que são conceitos básicos de introdução aos vantes RPAs drones, sistemas embarcados em vantes RPAs drones, pilotagem de RPAs, plataformas e sensores para mapeamento aerofotogramétrico com RPAs drones, segurança operacional para RPAs drones e vantes, aspectos regulatórios aplicados a RPAs drones e vantes, introdução aos voos BVLOS, que são aqueles voos onde a gente não está visualizando a aeronave, tá? Muito bem. Uma outra área que a gente chama de utilizações operacionais de vantes e drones, então estão aí, que são na área de cartografia digital e processos analíticos, geoprocessamento de sistemas de informações geográficas, também conhecida por SIG, né, ou GIS, planejamento e técnicas de aerolevantamentos com RPAs, uso de RPAs em levantamentos para os setores de energia, mineração e inspeções extremas, RPAs, drones e vantes em monitoramento, inspeção e fiscalização patrimonial, processamento de imagens e visão computacional a partir de imagens de RPAs, integração multidimensional RPAs GIS-BIM e GeoBIM. Muito bem. Aplicações de vantes e drones em levantamentos de serviços. Aí nós temos utilização de vantes, as disciplinas, utilização de vantes e RPAs, drones nas áreas ambiental e florestal, aplicações especiais de arquitetura, engenharia e construção, uso de RPAs em técnicas para telejornalismo, entretenimento, cinema e comunicação, RPAs, drones e vantes nas áreas de esporte, lazer e turismo, aplicações de RPAs, drones e vantes para o agronegócio e agricultura familiar, agricultura de precisão apoiada por RPAs e vantes, aplicações urbanas com RPAs. Já nas últimas disciplinas que a gente gostaria de citar, empreendedorismo, na área de empreendedorismo, nossos desafios, empreendimentos potencialmente sustentáveis com o uso de vantes e RPAs, drones, startups e negócios inovadores com RPAs, drones, vantes, RPAs e integração digital, computação cognitiva e Big Data. E as disciplinas que a gente considera transversais, que é uma que a gente denominou Estado da Arte dos RPAs, drones e vantes, né, onde participarão vários palestrantes aí sobre aquilo que tem de mais moderno na aplicação desses produtos, desses equipamentos, seminários avançados, né, que trata tudo sobre a questão da composição, do desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, o TCC, e a questão ética, que é fundamental numa universidade que nem a PUC Paraná, né, que tem todos os seus princípios aí para serem seguidos, e é claro que a gente, acima de tudo, a universidade forma cidadãos, né, e a ética é fundamental estar acompanhando a nossa. Então, pessoal, eu queria então desejar sejam todos muito bem-vindos à nossa área de conhecimento, nessa nova tecnologia, né? Que a gente chama que é a maior revolução tecnológica dos últimos tempos, principalmente para a nossa agricultura e pecuária. Tá? Isso por quê? Porque os drones, né, eles são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento cada vez mais com mais precisão, de forma mais avançada para a própria agricultura de precisão. Então, a PUC Paraná tem a satisfação em poder
contribuir com essa conquista, pois além de instituição pioneira no Brasil, na oferta da pós-graduação Infantes, Drones e RPAs, está inserindo essa temática também, né, e conhecimentos também na graduação. Tá ok? Então, sejam todos bem-vindos, esperamos você em nossa instituição aí, nos 5 anos do curso de agronomia e depois na especialização. Tá ok? Muito obrigado, um bom evento a todos, aproveitem, sucesso na vida, vida longa a todos. Um abraço. Estamos aqui com o estudante Adelso Bonetti, aqui da região de Curitiba, que vai nos falar sobre o que ele aprendeu, o que ele achou e qual a ideia dele sobre esse tipo de encontro presencial aí do nosso curso de Vantes e Drone. Acho que interessante também tá para o network, né? Ou seja, troca de experiência entre alunos, pessoas que já têm experiência, com os professores e tudo mais. Somente isso só vem a somar a formação como um todo, né? Ou seja, você tem uma visão holística da situação. Né? A Ana e Caroline de Santa Catarina, em 2, 3 palavrinhas, uma avaliação do nosso primeiro encontro presencial, Ana. Meu Deus, definir em 3 palavrinhas é difícil, mas eu gostei bastante, principalmente dessa experiência de ter colocado a mão na massa hoje, conhecido realmente o pessoal que antes a gente só ouvia as vozes no Blackboard e as escritas no WhatsApp. Muito interessante esse convívio, muito enriquecedor. Estamos aqui com o Marcelo do Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Marcelo, o que achou do nosso primeiro encontro presencial do curso de Vantes aqui da PUC Paraná? Foi bem bacana, o curso está atendendo a expectativa de todos, esse contato com todos os profissionais, gente de todos os conhecimentos de drone, pessoas que já trabalham, pessoas que nunca puderam pilotar um drone, mas acho que essa troca de informação, troca de experiência vai ser excepcional, fora o conhecimento dos professores, as matérias que estão sendo apresentadas, os temas, os conteúdos vão ser muito bem aproveitados por todos. Estamos aqui com o Marcos Kepler de Porto Alegre e vai nos falar sobre o que achou do nosso primeiro encontro presencial aqui da turma 3 do curso de Vantes da PUC Paraná. Muito bacana, gostei muito, cumpriu todas as expectativas de que fazer aqui. A gente recebeu o cronograma, não imaginava que ia ser tão bom quanto está sendo, e o curso em si é muito legal, muito interessante essa aula presencial, porque tu acaba fazendo contato com aquelas pessoas que tu já estava tendo um contato, mas acabava não vendo ou não conversando tão diretamente como aqui. Então esse networking assim ajuda um monte, a gente troca experiência indo de ônibus da fazenda até a PUC e já aprende um monte só nessas conversas informais, conversando com os professores, almoçando. Então tudo isso contribui muito para o aprendizado e vale muito a pena. Marlon de Minas Gerais, que vai nos falar sobre o que achou do primeiro encontro presencial do curso de Vantes aqui da PUC Paraná. Bacana, professor. Achei muito produtivo. Gostei muito da imersão aqui na parte prática. E combinado com as aulas teóricas e positivas, eu acho que foi um casamento perfeito aí, muito estimulante. E a partir daí agora focar no nosso trabalho de conclusão, aliado à prática no dia a dia, né? Então, estamos aqui com o Emílio Hoffman Neto e vai nos falar sobre o que achou do nosso encontro presencial. Rapidamente, Emílio, o que você achou? Eu achei que foi extremamente válido a experiência de vários drones, né, operarem aqui ao mesmo tempo, tanto de asa fixa, né, poder ter essa experiência da montagem, do planejamento, e agora do multirotor, né, que o pessoal ainda está utilizando. Acho que a experiência prática, né, para muitos aqui ainda não tinha essa vivência, foi extremamente válido. Estamos aqui com o amigo Rodolfo Palanek, de Porto Monte, Chile, que vai nos falar sobre a sua experiência aqui do nosso participando como convidado especial meu do primeiro encontro presencial da turma 3 da PUC Paraná, do curso de Vantes. Tá? A primeira vez que eu tenho contato com os drones, a gente já vislumbrava as múltiplas aplicações que pode ter, mas eu nunca nem sequer eu tinha a possibilidade de ter de poder fazer controlar
pessoalmente. E achei uma tecnologia que, se bem pode ser cara, mas também é uma tecnologia muito fiável, confiável e segura. Eu acho que a gente não vai perder o dinheiro estragando o aparelho, porque a verdade é que os aparelhos são muito automatizados, são muito bons. E, bom, hay que tirar el proveito cada pessoa en su área para ir conhecendo o que pode desenvolver com essa tecnologia. Eu acho que em todas as áreas se pode fazer muita coisa.